Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita. Em particular, a obra Revista Espírita. Nós estamos exatamente no mês de maio de 1860. Esse trabalho será conduzido no mundo espiritual e aqui no mundo físico pelas nossas amigas Aramita e Carla. Rogo a Deus nosso Pai, primeiramente agradecer a Jesus o amor de nossa vida por essa oportunidade ímpar e solicitamos que os nossos amigos espirituais que aqui se fazem presente possam conduzir e inspirar as nossas amigas para que todos nós possamos mergulhar nessas lições, nessas anotações tão maravilhosas do professor Allan Kardec. Nós te agradecemos infinitamente, Senhor. Que assim seja. Ainda estamos em variedades e hoje o ponto é Espiritismo e Espiritualismo. Antes de começarmos, peguei a obra Instrução Espírita, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, do Allan Kardec, que foi editado essa obra em 1858, e ele tem um glossário, e aqui nesse glossário ele faz essa distinção para a gente entrar nesse assunto bem legalzinho, que a tia já até explicou, mas vamos lá. Ele fala: Espiritismo. Espiritismo é a doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em sua comunicação com os homens. Espírita, o que se refere ao espiritismo, e espiritista, aquele que adota a doutrina espírita. Então, isso é o que é espiritismo, espírita e espiritista. Kardecista não existe, né, Aramita? Não existe. Não exorciza, né, que faz isso. Essa coisa kardecista não existe. Então, tem espírito, espiritismo, espírita e espiritista. E agora ele vai dizer o que é espiritualismo. Espiritualismo é crença na existência de uma alma espiritual, imaterial, que conserva sua individualidade após a morte. Abstração feita da crença nos espíritos, ou seja, fora da crença do espírito. É o oposto do materialismo. Kardec continua: todo aquele que acredita que nem tudo que existe em nós é matéria é espiritualista, mas daí não se segue que admita a doutrina dos espíritos. Todo espiritista é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem ser espiritista. O materialista não é nem uma coisa nem outra. Como são duas ideias essencialmente distintas, era necessário distingui-las por palavras diferentes a fim de evitar qualquer equívoco. Mesmo para os que consideram o espiritismo como uma ideia quimérica, torna-se ainda necessário designá-lo por uma palavra especial. Isto tanto vale para as ideias falsas quanto para as verdadeiras, a fim de nos entendermos. Então, ele criou a palavra espiritismo para distinguir do espiritualismo. E agora, a notícia que tem na Revista Espírita. Só dando assim, mexendo mais um pouquinho nisso, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida. Todas as religiões são espiritualistas. Por quê? Porque acredita que existe uma alma e que essa alma vai para algum lugar. Ou para o quinto dos infernos, ou para o quarto do inferno, terceiro, segundo, ou vai para o céu e lá fica, né? Então, se vai para algum lugar. Então, o corpo ali fica e a alma vai. Então, eles acreditam na existência. O espiritismo, ele porque não é crença, isso é lei.
Então, o Espiritismo, ele sabe que existe uma alma, que essa alma tem vida e continuidade, que ela pode se comunicar. É por isso que ele diz, o fato de você ser espiritualista não quer dizer que você é espírita, porque você não acredita, você não quer acreditar que a alma sobrevive. Nós espíritas sabemos que ela sobrevive e que existe um mundo muito maior do que esse daqui, ativo, trabalhando, vivendo. Os espiritualistas não, acreditam que está dormindo em algum lugar e que vai acordar no juízo final. Outro, que não podemos, que eles não podem se comunicar. Nós espíritas sabemos sim. E quem fez isso, deixou muito claro, foi o nosso Cristo Jesus. Ele não foi assassinado? No terceiro dia, o que aconteceu? Ele voltou e se comunicou várias vezes com vários discípulos em vários lugares. E não só, quando ele está no Tabor, que ele chamou ali 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, ali houve a transfiguração, lembra disso? E se materializaram ali quem? Moisés e Elias. Se materializaram ali. E os discípulos viram. Então, mais uma vez, a gente vai ver outros espíritos se comunicando. Se nós formos ver também ali no momento em que Madalena foi até lá, né, tem nos evangelhos, disseram o quê? Que um anjo, e o anjo é o quê? O enviado. Afirmou que Jesus não estava ali. Você está entendendo? Então a gente tem várias passagens no Novo Testamento e no Antigo também, da comunicabilidade dos espíritos. Então o espiritismo, ele não acredita, ele sabe, é lei, é regra. Você que está ouvindo, não se desespere. Eu até brinco, eu digo assim, se você de repente está meio doente, meio assim, meio para lá, mais para lá do que para cá, e de repente você dá uma desmaiadazinha, aí já acorda já no hospital, muito limpinho, tudo muito branquinho, enfermeiros extremamente educados, sabe? Você está no leito, não está no corredor. Você está no leito, não está no corredor, sabe? Todo mundo dizendo olá, aquele olhar muito amável, desconfia. Tu foi para a cidade do mundo espiritual, tá? Esse é um hospital do lado de lá, né? Tá tudo muito limpo, você não vê sangue, né? Ou então você acorda numa agonia, um corre, pega, lá vem, e um grito, isso, desconfia. O nome disso é talvez umbral e agradeça se não for um vale, tá bom? Então você vai permanecer mais vivo do que nunca. E uma outra distinção no Espiritismo é a lei da reencarnação. E nem todo espiritualista acredita em reencarnação. Lê, Carla. Então vamos entrar no artigo Espiritismo e Espiritualismo. Num discurso pronunciado ultimamente no Senado por sua eminência, o cardeal Donnet, nota-se a frase seguinte, abre aspas, mas hoje, como outrora, é certo dizer com um eloquente publicista que no gênero humano o espiritualismo é representado pelo cristianismo. Fecha aspas. Kardec fala, cometeríamos sem dúvida um estranho erro se pensássemos que o ilustre bispo ou o ilustre cardeal em tal circunstância tivesse entendido o espiritualismo no sentido da manifestação dos espíritos. Ou seja, tudo isso que a tia Amita falaram, não quer dizer que seja espírita, ele estava falando do espiritualismo. Esta palavra, espiritualismo, é aqui empregada em sua verdadeira acepção e o orador não podia exprimir-se de outra maneira. E a menos que se servisse de uma perífrase. Perífrase é quando se usa uma frase para transmitir um conceito. Então ele precisava fazer uma frase, uma locução. Ele usou só uma palavra, espiritualismo. Não existiria outro termo para exprimir o mesmo pensamento. Se não tivéssemos indicado a fonte de nossa citação, certamente poderiam pensar que tivesse saído textualmente da boca de um espiritualista americano,
a propósito da doutrina dos espíritos, igualmente representada pelo cristianismo, que é a sua mais sublime expressão. Kardec, acho que ele fala desse texto aqui porque a Igreja Católica era terminantemente contra o espiritismo, essa comunicabilidade dos espíritos, então não existia. Então ele está fazendo assim, que o cardeal falou isso, mas não quer dizer que alguém pode entender errado que era espiritismo, mas não é espiritismo, é espiritualismo. De acordo com isso, seria possível que um futuro erudito, interpretando à vontade as palavras do Monsenhor Dionnet, tentasse demonstrar aos nossos sobrinhos netos que em 1860 um cardeal tinha professado publicamente perante o Senado da França a manifestação dos espíritos? Não vemos no fato uma nova prova da necessidade de existir uma palavra para cada coisa a fim de nos entendermos? Quantas disputas filosóficas intermináveis não tiveram por causa o sentido múltiplo das palavras? O inconveniente é mais grave ainda nas traduções, oferecendo-nos o texto bíblico mais de um exemplo. Se, na língua hebraica, a mesma palavra não tivesse significado dia e período, não nos teríamos enganado sobre o sentido do Gênesis, a propósito da duração da formação da Terra. E o anátema não teria sido lançado por falta de entendimento contra a ciência, quando esta demonstrou que a referida formação não poderia ter sido realizada em 6 vezes 24 horas. Primeiro falando quando ele faz essa distinção, né, de espiritualista e espiritismo. Porque ele diz, o espiritismo, ele é cristão, né? Mas nisso aqui não quer dizer, e é isso como a Carla falou, a igreja tinha grandes brigas com Kardec, e esse pronunciamento, ele diz no futuro, a pessoa pode se confundir e achar que esse pronunciamento do cardeal Dionnet quer dizer que ele já estava falando do espiritismo. Não estava. Ele está falando do cristianismo. E aí ele quer dizer que essa é a confusão de você ter uma palavra significando várias coisas. E que a Bíblia também tem isso. Quando no Gênesis diz, em 6 dias foi feito tudo, não é. São 6 períodos geológicos. E que a palavra era a mesma, veio como dia, mas é dia e período é a mesma coisa. Não é um dia de 24 horas, como ele diz. Não dá para ser realizada em 6 vezes 24 horas. Isso é impossível, a ciência mostra isso. Por isso que teve essa briga com a ciência. E é isso que ele está elucidando desse artigo. E que na época da Inquisição mandava matar. Mandava para fogueira mesmo, né? Mandava para fogueira. Mas quem lê a Bíblia não consegue entender. Eu fico impressionada como o povo, às vezes, é fanático. Tem que se entender que você está lendo uma tradução. Uma tradução. E o que você encontra em um idioma, você não encontra, às vezes, em outro idioma. Então, você vai ali usar uma palavra que se aproxime. Então, pensa, o Antigo Testamento você encontra em que idioma? No hebraico. Foi traduzido para o grego na época, porque era a língua comercial. Quando nós tivemos a tradução já para o latim, a Vulgata Latina, quando nós pegamos o Lutero, porque só havia já em latim, só tinha em latim, não tinha mais em grego, só tinha em latim. E só quem estudava eram os religiosos, né, os sacerdotes. E tinha que fazer a missa em latim. Aí vem Lutero e faz a tradução. Aí a pergunta que não quer calar, ele pegou do latim ou do grego? Porque do latim é que houve mudança mesmo. E ainda assim você tem que ter um vastíssimo conhecimento da língua para saber que talvez na sua língua dia é uma coisa e na língua do outro dia é outra coisa. Então assim, né, não foi uma... A língua hebraica, ela é rica em símbolos. E várias palavras, uma palavra para vários significados, dependendo do que quer dizer. E para a pessoa saber disso, é um conhecimento profundo, né?
Você precisa estar... É igual quando, pra gente, né? A palavra manga. Exatamente. Tem diversas coisas Pra quem não conhece, que quer dizer vai manga e pra dependendo... É igual, eu não me recordo, eu não me recordo muito bem, mas o Haroldo até comenta numa das palestras, eu ouvia muitas palestras, eu gosto muito das palestras antigas do Haroldo, que ele abordava muitas traduções, mas ele falava algo interessante, eu nunca estudei hebraico, então não tem, então o que eu sei um pouquinho é que eu escuto aqui e ali de pessoas que estudam. E a própria palavra, acho que é Sevaot, se não me falha a memória, ela vai falar de Senhor das Estrelas ou Senhor dos Exércitos. Então você pode fazer a tradução tanto para estrela quanto para exército. Preferido o exército, né? Porque Senhor do exército, né? Senhor das estrelas, mas Senhor do exército. Da mesma coisa, vento, né? Você pode também traduzir. Então é isso. A gente pega a manga, tem a manga fruta, que eu adoro, acho um espetáculo. Tem a manga da camisa, tem a manga de mangá. Tá mangando de mim, né? Então você, não manga de mim, né? Não manga de mim. Então a gente observa que é uma palavra, então você vai ter que entender a palavra e qual o contexto desta palavra que ela está inserida. Então, por isso é que o tradutor, ele faz um trabalho, às vezes, ele tem que entender bastante a cultura para que ele possa fazer uma tradução melhor, né? É por isso que o Paulo, várias vezes, ele vai citar não só o Antigo Testamento, né, que eles chamavam de a Torá, como ele também vai citar a tradução rabínica. Eles faziam interpretação, porque os rabinos, eles se reuniam, aí eles faziam a interpretação, então era uma tradução, não era uma tradução, mas era um texto traduzindo o que estava na Torá. Midrash, são os Midrash, né? Então era uma tradução. Então muitas vezes o Paulo, ele vai citar porque ele também mergulhou nessas lições, né? Então a gente tem que entender pelo menos um pouquinho daquela histórica, da parte histórica lá hebraica daquele período, para que a gente possa ter um pouquinho só de noção de tradução, para a gente não ser fanático, né? Entender que quando a gente está lendo, nós vamos estar lendo em português. E por isso desse artigo do Kardec, que é para fazer essa distinção, por isso que ele diz, né? Que ele achava melhor uma palavra para cada coisa. Mas a gente tem quanta confusão não seria evitada, né? Quanta confusão seria evitada, mas ele disse, mas tem o conveniente de ter isso. Mas ele teve de fazer para o espiritismo essa palavra separada de espiritualista. Tem muitas outras. Um espírita, ele é espiritualista, mas um espiritualista nem sempre é espírita. Ditados espontâneos. As diferentes ordens de espíritos. Já está no canal do Livro dos Espíritos. Comunicação particular obtida pela senhora 10, membro da sociedade de seu finado marido. Escuta-me, cara amiga, se queres que te diga boas e grandes coisas. Não vês a direção dada a certos acontecimentos e a vantagem que daí se pode tirar para o progresso da obra santa? Ouve os espíritos elevados e trata, sobretudo, de não os confundir com os que procuram impor-se por uma linguagem mais pretensiosa do que profunda. Conselhos dos espíritos, que a gente já vê em todas as obras. Atenção no que se fala e não como se fala. Não misture os teus com os pensamentos deles. Conhece-te a ti mesmo para saber o que é teu e o que é do espírito. Tudo é da tia. Fala muito isso. Tudo ticado no gera aqui da tia. Esse aqui foi o colega da tia que mandou. Ele foi um bom marido que está voltando e dando as dicas. Seria possível que os habitantes da Terra pudessem encarar as coisas do mesmo ponto de vista que os espíritos desprendidos da matéria e obedientes às leis do Senhor? Não confundas no mesmo conjunto todos os espíritos. Eles são de ordens bem diferentes. O estudo do espiritismo vô-lo ensina, mas deste lado, quanto tendes ainda a aprender?
há na Terra uma enormidade de indivíduos cuja inteligência não se assemelha absolutamente. Alguns dentre eles parecem aproximar-se mais dos animais do que do homem, ao passo que existem outros de tal modo superiores que se é tentado a dizer que se aproximam de Deus, espécie de blasfêmia que se deve traduzir pelo pensamento de que eles têm em si uma centelha dessas claridades celestes, lançadas em seu coração pelo Divino Mestre. Novamente, eu repito, está no canal Livro dos Espíritos. Tia já está na Escala Espírita. Pois bem, seja qual for a diversidade das inteligências na raça humana, convence-te de que tal diversidade é infinitamente maior ainda entre os espíritos. Neste ponto, há os inferiores, que não têm semelhantes entre os homens, enquanto os há bastante purificados para se aproximarem de Deus e o contemplar em toda a sua glória. Quando ele fala para ela que aqui no mundo dos espíritos, que quanto ainda tem que aprender, que é bem diferente, isso também no Livro dos Espíritos é dito, que eles, na escala espírita, que eles fazem essa divisão para nós sabermos, que é só mais uma divisão para a gente ter uma ideia mais ou menos grosseira de como é que é. Mas que a escala espírita vai até o infinito, a variedade dela vai até o infinito. E ele está dizendo aqui que tem, no mundo dos espíritos, você vê uns que se aproximassem mais de animais do que de homens. E outros que, como a gente não sabe, como parece tão superiores, que a gente é tentado a dizer que se aproxima de Deus, mas que não o é. Ele está só dando a diversidade que tem no mundo de espírito da escala espírita. Submetido às suas menores ordens, só aspiram a obedecer e a agradar. Chamados a circular em meio dos mundos ou a fixar-se segundo o que convém à execução dos grandes desígnios do Senhor, a uns diz: ide, revelai meu poder a esses seres grosseiros, cuja inteligência já é tempo de despertar. A outros: percorrei esses mundos, a fim de que, guiados por vossos ensinos, os seres superiores que os habitam juntem novas grandezas a todas as que já lhe foram reveladas. Que todos sejam instruídos de que chegará o dia em que as claridades do alto não mais serão obscurecidas, mas brilharão eternamente. Teu amigo. Então, e ele está dizendo que esses últimos, os que já são tão próximos, que parece Deus, ele disse, né? Que se aproximam de Deus, esses já são, assim, são missionários. Ele está dizendo que Deus da missão vai ajudar aqueles que estão mais na ignorância, ou vai naqueles superiores. E é como a tia falou, quando você já estiver no ponto de espírito puro, aí que a brincadeira vai ficar melhor e você vai poder estar próximo do Pai, saber o que Ele quer e cumprir fielmente. Kardec agora. Os 2 ditados seguintes foram obtidos no pequeno círculo íntimo do bairro de Luxemburgo e nos são enviados por nossos colegas Sr. Solichon, que assistiu a eles. Lamentamos que nossas ocupações ainda não nos tenham permitido comparecer a essas reuniões para as quais houveram por bem convidar-nos. Sentir-nos-emos felizes quando pudermos assistir a elas, porque sabemos que são presididas por um sentimento de verdadeira caridade cristã e de recíproca benevolência. Primeira comunicação: remorso e arrependimento. Estou contente por ver que vos reunis pela mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e cumular-vos com seus benefícios, o que fará se vos tornardes dignos. Amai-vos sempre uns aos outros como irmãos. Prestai-vos mútuo auxílio, e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Lembrai-vos de que a caridade é a mais bela das virtudes
e que de todas é a mais agradável a Deus. Não só dessa caridade que dá um óbolo aos infelizes, mas a que vos leva a ter compaixão das misérias de nossos irmãos, que vos faz partilhar suas dores morais, aliviar o fardo que os oprime, a fim de lhes tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas, tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos espíritos bons. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem amado de Deus. Recolhei-vos e abri o coração às lições que ele vos dará. Um anjo da guarda. Ou seja, para trabalhar o aprimoramento, a caridade, e ele diz, né? Primeiro ele fala que eles se reúnem pela fé, depois diz para aprender a amai-vos uns aos outros e que o amor ao próximo não seja uma palavra sem sentido. Aí ele vai dar a lição de fazer o que fazer esse amor ao próximo, né? A caridade é o amor em ação. Aí ele fala que a caridade é a mais bela das virtudes, que é agradável a Deus, para ter compaixão das misérias dos irmãos, partilhar as dores morais, aliviar o fardo que os oprime, tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. É bem bacana, é esse movimento de ir atrás, e ele diz, não só de dar o dinheiro, né? Não só de dar um material. E a gente vê, eu acho legal essa mensagem, que assim, muito presente no nosso século, que às vezes as pessoas precisam de alguém que as escute, né? Alguém que as escute, que leve um consolo, que leve uma palavra amiga, e aí eu vou dizer, como diz a tia, que ajude até a fazer um evangelho que diz assim, a pessoa cria força por ela mesma e diz, olha, como eu melhorei, como a minha vida se transformou, não só de dar as coisas, mas dar o alento para a pessoa ir atrás e ela mesma fazer a parte dela. É a caridade moral. Moral, né? E fala do arrependimento, né? E aí ele diz que o remorso é só o prelúdio do castigo. E o arrependimento é que obtém o perdão de todas as faltas. Você precisa se arrepender e para começar a ter o seu melhoramento. E fala, o arrependimento, a caridade e a fé conduzirão à felicidade reservadas aos espíritos bons. Façamos e nos daremos bem. E nesse ponto aqui da revista é interessante notar que a revista às vezes é chata, porque fala assim, muita gente não gosta, né? Que fala muito de filosofia, de pesquisa, de como o Kardec se posiciona, mas você vê que ele coloca esses artigos que dão mensagens também sublimes de entendimento, de caridade, de tudo da própria parte moral da doutrina, né? Então, assim, são mensagens que não estão em outros lugares, às vezes está só aqui nos artigos da revista. Tem que ler. Tem que ler. E são coisas bem atuais e pertinentes, né? E essa última fala desse espírito, né? Ele se apresenta como o anjo da guarda, não é isso? Um anjo da guarda, né? Então, um guia espiritual de algum deles. Ele diz assim, olha que interessante isso aqui, gente. Recordai-vos de que o arrependimento sincero, grifa essa palavra aí, arrependimento, que aí você entende aqui, olha, recordai-vos de que o arrependimento sincero, porque tem o arrependimento falso. Faz sentido? Se tem o sincero, então tem o falso, né? Então, olha lá. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Quando o arrependimento sincero. Por quê? Aí ele vai falar do arrependimento. Tamanho é a bondade de Deus. Então, quando há o arrependimento sincero, há o perdão de todas as faltas. A gente vai ver muito isso em André Luiz. Enquanto ele estava lá, movido pelo orgulho e pela vaidade, continuava a sofrer. A partir do momento que ele se arrependeu verdadeiramente de tudo que ele havia feito, quem foi que ele enxergou? Clarencio. Que estava ao lado dele. Era uma questão dele se despojar
daquelas escamas pesadas do orgulho e da vaidade que estavam impedindo com que ele enxergasse. Então, quando ele diz aqui, tamanha é a bondade de Deus, ele diz, você só vai conseguir mudar o seu padrão vibratório quando você se arrepender verdadeiramente de tudo que tu fizeste. A partir desse momento, tu já passa a ser acolhido. Então, quando a gente se depara aqueles espíritos das trevas, que a gente vai estudar mundo espiritual, quer estudar mundo espiritual, tem que estudar André Luiz. Não tem outro canto. Bem simples. Obviamente, a própria Margarida, você tem também no livro Céu e Inferno, que ali é a primícia, né? O início dessas informações de mundo espiritual. E as obras de André Luiz vêm nos falar do mundo espiritual verdadeiramente. Então, o que a gente se depara? Quando a gente vai se deparar com o vale, quando a gente vai se deparar com o próprio umbral, são espíritos o quê? Renitentes no mal. Eles não se arrependeram, eles se acham certos e continuam a sofrer. Então ele diz, recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas, tamanha é a bondade de Deus. Aí ele vem com outra palavra, o remorso nada tem em comum com arrependimento. Então você pode sentir remorso, mas não ter se arrependido. Olha que interessante jogo de palavras desse espírito. Não foi à toa que o Kardec colocou aqui. Mas ele coloca também que, como dando a ideia de que o remorso vem depois de um arrependimento, porque ele seria o prelúdio do castigo. Olha lá. O remorso, então volta aqui, olha. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. Ou seja, são duas coisas diferentes. O remorso, aí ele vem e explica. Meus irmãos, já é o prelúdio. O que é o prelúdio? O início, o começo. Do castigo. Porque eu me arrependo. E aí logo o arrependimento vem E esse remorso, ele dói, ele machuca, ele castiga. Logo ele diz aí, é o início do castigo. É o início do castigo. Porque quem é o maior juiz? Consciência. A consciência. Quem é o juiz severo? A consciência. E aí vem o remorso, que é resultado do arrependimento. Aí ele continua. O arrependimento, aí volta. O arrependimento, a caridade, a fé, então, eu me arrependo, eu reparo através da caridade e a fé me sustenta em tudo nisso. Esses três, arrepender, caridade e a fé, vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. E o arrependimento, a caridade e a fé ainda vai trabalhar o teu remorso, porque o remorso não é salutar. É necessário. Mas não salutar. Porque você não pode ficar só nele. Muito bom esse texto. E eu me lembrei, falando em arrependimento sincero, daquela que bateu na porta do nosso lar, toda boazinha. Sim. E até a Narcisa caiu na dela, queria abrir. E o diretor das sentinelas disse, não, vejamos. E ele falou com ela com educação, de repente ela se transformou, né? Mas a gente não vê muito isso, né, no dia a dia. A pessoa é um anjinho, pisa no calo do cão. né? Você vai ver o cão se transformar na tua vida e diz, meu Deus, eu nem conheci esse teu lado. Cara, você não tinha pisado no calo? Os médios, a segunda mensagem. Sinto-me satisfeito por ver que sois pontuais ao encontro que vos marquei. Possa a bondade de Deus estender-se sobre vós e serdes auxiliados por vossos anjos da guarda, com seus conselhos, preservando-vos da influência dos espíritos maus, se souberdes escutar sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Tia falou disso ontem. Imagina fechar. Vai no nosso canal, no Evangelho, dia 13 de março. Também o livro Os Mensageiros está falando muito disso. É verdade. Orgulho e vaidade. Do médium. Orgulho e vaidade do médium.
Encarregou-me Deus de uma missão a cumprir junto aos crentes que Ele favorece com o mediunato. Quanto mais graças receberem do Altíssimo, mais perigos correrão. E esses perigos são tanto maiores quanto nascem dos mesmos favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médios lhes atraem os elogios dos homens, felicitações, adulações, eis o escolho, eis o obstáculo. Esses mesmos médios que deveriam ter sempre presente na memória a sua incapacidade primitiva, a esquecem. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Então a gente tem livro dos Os Mensageiros no canal, 2 casos falando exatamente disso, né? Um que começou a vender porque afinal ele participava, né? Ativamente. Carla, é muito interessante a gente falar aqui. Você sabe o que compromete um médium, a gente tem aprendido, é a vaidade e o orgulho. Para ele se envaidecer, para ele se orgulhar, ele tem que ter aquela pleia de encarnados em torno dele, a bom paparicar e a bom derramar elogios. A humanidade terrena, ela ainda não está pronta para isso. Então a pessoa começa a se envaidecer das comunicações que recebe, do trabalho que realiza, dos elogios que está recebendo, e ela tem a certeza que o trabalho é dela. Se esquece. É por isso que ele diz aqui, olha, fazem mais, o que só devem a Deus, atribui ao seu próprio mérito. Eu fico a pensar, eu não teria capacidade de coordenar o trabalho do EOS se eu não tivesse sendo coordenada pelos espíritos. Porque eu vou ouvir o estudo e me espanto. E aí, cada vez que eu escuto, eu tenho a plena certeza que o trabalho é coordenado e dirigido pela espiritualidade. Todas as mensagens que nós recebemos de gratidão, eu na hora faço uma prece, porque eu sei que o trabalho é do Cristo. Eu não tenho capacidade para dirigir um trabalho desse. Porque a fala é fala divina. Não é humana. Então a gente nunca pode perder esse bom senso de entender que o trabalho é do Cristo Jesus. O que nós temos? E eu falo isso, não é hipocrisia, é real mesmo. Não me ponha para fazer uma palestra e disser que você vai fazer sozinha. Eu digo, mas não vou mesmo. Não vou de jeito nenhum. Ainda mais que tu estuda, tu fala e tu ouve todo dia. Cuidado, não é Cuidado, teu. não é teu. Eu digo, não vou. Não me chame. Vai chamar, vou falar, mas você não pode falar de espiritismo. Não, então eu não vou. Se eu for, é para falar de espiritismo. Se não, não vou. Entendeu, gente? Porque o trabalho é dos espíritos. Então, nisso, a gente se apaixona de forma negativa, a gente se envaidece. Aí o que acontece é o que ele vai dizer aí, na sequência. E ele diz uma coisa legal aqui, isso é uma mensagem de 1860, hein, gente? Deveriam ter sempre na memória a sua incapacidade primitiva. Qual é a sua incapacidade primitiva? Esse dom não é dele. Não é a autoria dele. A gente vai ver isso agora no livro Ave Cristo. Lembra o escravo Rufo? Logo no início era Rufo. O que Rufo fez? Se jogou no chão, comeu pó aos pés de Vetúrio. Chorou. A partir daquele momento, quando ele orou, quando ele levantou, já não era mais ele. A lição foi tamanha para Vetúrio. E Jesus diz, quando fores falar em meu nome, uma língua de fogo cairá sobre vós e falarás como nunca falastes antes. Poxa, aí você vai descer. Agora, quando se vai desce, aí a coisa fica perigosa, porque os espíritos superiores se afastam. Calma. Eu sei, você continua palestrando e aí vem os erros. Fala, Conceição. Com as felicitações e adulações, o que acontece? O que acontece então? Os espíritos bons os abandonam. Não tendo mais bússola para os guiar, se transformam em joguete dos espíritos enganadores.
Quanto mais capazes, mais são levados a considerar sua faculdade um mérito, até que, enfim, para os punir, Deus lhes retira o dom que apenas lhes pode ser fatal. Inevitável, né? Quando ele diz Deus lhe retira o dom que apenas lhes pode ser fatal, é inevitável, porque fez mau uso da faculdade e vai sofrer, né? Vai colher. Sim. Fica inventando, Fica. Vai perdendo o nó. O espírito que psicógrafo já foi embora, ele ainda está inventando. É verdade. Nunca seria demais lembrar que vos recomendeis ao vosso anjo da guarda para que vos auxilie a vos manter vigilantes contra vosso mais fiel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos de que sem o apoio de vosso divino mestre, vós, que tendes a felicidade de servir de intermediários entre os espíritos e os homens, sereis punidos tanto mais severamente quanto mais favorecidos, se não tiverdes aproveitado a luz. Apraz-me crer que esta comunicação, da qual dareis conhecimento à sociedade, produzirá seus frutos e que todos os médios que lá se acham reunidos manter-se-ão em guarda contra o escolho que as destruiriam. Esse escolho, já o disse a todos, é o orgulho. Joana d'Arc. Esse conselho da Joana serve para nós e está no livro dos médios também. A tia leu para a gente na semana passada que é assim: pedi o conselho do anjo da guarda. E aí ele diz: pedi o conselho do anjo da guarda porque o teu anjo da guarda é um espírito bom. Não pedi dos espíritos que te acompanham, que podem ser espíritos perversos. Então, sempre pedir ajuda do anjo da guarda com sinceridade. E nessa mensagem dos médios, ela fala 2 vezes para pedir ajuda do anjo da guarda e seus conselhos. Kardec não comenta nada e só fala o seguinte: aviso, temos a satisfação de anunciar aos nossos leitores a reimpressão da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Essa obra aparecerá em breve na livraria do Sr. Ledoyen. Voltaremos a falar novamente dela, Allan Kardec. E assim finalizamos o estudo de hoje e o mês de maio de 1860. Até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais a oportunidade e a inspiração. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.